Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser feito dentro desta casa porque está muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Lá fora sem condição. Hoje o vídeo é o quê? É uma reflexão que eu já faço há anos, que agora eu vou expor, que é uma pessoa como eu, com 44 anos na cara, ainda dizer que é perdida. Em que sentido perdida? Quando eu me comparo com outras pessoas que eu conheço, amigos, até familiares, de não ter se encontrado em relação, falando de forma profissional, né, num contexto de normalidade, tá? Porque tem pessoas que parece que nascem com dom, que nascem com um propósito grande, assim, de onde vão seguir, né? Ou acabam também se adequando, né, ao que foi incutido nelas e vão, e são felizes, enfim. E eu nunca me enquadrei nisso, assim. Tanto que eu sou nutricionista formada, eu sou corretora de imóveis formada, eu já trabalhei em escolinha de educação infantil, eu já trabalhei como Uber de crianças, tipo um Uber particular. Eu já trabalhei vendendo pulseiras artesanais, eu já trabalhei, enfim, com pedras preciosas numa empresa de exportação de pedras preciosas. E hoje eu sou secretária executiva. Tipo assim, eita, vai para todos os lugares, mas não se encontra. Então é sobre isso o vídeo, que eu tenho certeza que um monte de gente aí se identifica. Não se sintam sós. Beijo! Vento gelado me toca os cabelos. Nessa caminhada que eu tô tendo de muito busca interior, autoconhecimento, a gente vai se avaliando demais, né? E tem coisas que a gente só percebe depois. Que hoje eu enxergo, parecia que a vida já tava me mostrando alguns detalhes, né? Talvez de onde eu era pra ir, onde eu sentia prazer e eu me burlava ali, né? E depois que veio essas mídias, né? Vamos se dizer, eu vou botar do foco do Instagram, por exemplo, tá? Sempre curti muito, desde que eu tô aqui no sítio, na verdade. Eu sempre curti muito postar minha rotina, postar meus bichinhos, tudo que tu imaginar, postar stories, sempre bombando de reflexões, de posts prontos, sabe, repostando e tal, e sempre senti muito prazer nisso. Só que chegou um ponto que eu postava bastante coisas assim e eu comecei a ouvir piadinhas, ouvir coisas, sabe, inclusive de familiares, inclusive silenciei alguns um tempo, e eu mesma, nem tô falando só deles, eu mesma me julgava, porque eu ficava tentando entender o porquê que eu fazia aquilo, o porquê que eu postava, o que eu ia ganhar com aquilo, por que eu tava me expondo tanto, né? Enfim, e hoje eu olhando lá pra trás, o que eu percebo? Em 2015, depois da minha cirurgia, né, aquela coisa de quase morte, que eu entrei num processo gigantesco de despertar espiritual, autoconhecimento, eu tive um ano sabático, de verdade, gente, sem trabalhar, um ano sabático. Então ali eu me joguei, me aprofundei demais em mim e era engraçado, assim. Acho que minha família nem sabe dessas minhas ideias mirabolantes, mas amigas minhas sabem. Eu conversava bastante com amigas minhas, assim, porque eu tava num negócio tão grande, tão assim, tipo, meu Deus, eu tô enxergando a vida com outro olhar, com outra ótica, sabe? Aquela coisa do empolgação de viver, sabe? Porque eu voltei, assim, na minha cirurgia outra pessoa. E eu dou valor hoje para as pequenas coisas, sabe? Meus valores mudaram muito, eu era meio materialista, assim, e eu dei uma, né? E então eu voltei empolgada e parecia que eu precisava entrar na cabeça das pessoas para as pessoas enxergar o que eu estava enxergando. E eu brincava com as minhas amigas, eu dizia: eu queria ter uma salinha", sabe? Eu imaginava assim, uma salinha com uma bem bonitinha, meio holística, com uma maca ou algum pano no chão, um colchão, alguma coisa, uma cadeira bonita, sei lá, eu viajava, gente, eu pensava real. E assim, da pessoa ir lá e eu conseguir repassar para elas coisas que eu tinha aprendido, minhas experiências, sabe? Ouvir as experiências dela para falar, olha, eu me achando, né, a mestra. Nossa, eu tava viajando, assim, pirando. Mas é uma coisa que eu tive vontade e eu não sabia como, e aí eu mesma me julgava que não tenho formação nenhuma, não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou nada, não sou ninguém. Tô sendo sem noção, né? E fui me cortando, mas foi uma ideia que surgiu. E hoje, fazendo esses vídeos, eu fico percebendo que, cara,
esses vídeos de uma certa forma, eu sim estou falando das minhas experiências, eu estou falando dos meus aprendizados, dos meus estudos, da minha rotina, sim, do como anda o meu processo, porque é uma forma de eu expor, né, e me ajudar, né, é uma autoajuda eu com vocês. E eu sei que no fundo tem muita gente que se identifica, sabe, de se sentir perdido, de não saber que caminho seguir. E então eu comecei a olhar para trás e entender que, poxa, sabe, tinha algumas coisas ali me dizendo, talvez, ah, vai por aqui. Só que a gente vai muito nos medos, nos julgamentos, né? Naquela coisa de se sentir ridículo, de ficar se expondo, né? Então, eu comecei a refletir isso e ficou claro pra mim o porquê que eu vibrava tanto fazendo meus vídeos. Eu tenho prazer em fazer vídeos, eu tenho prazer em editar. Sinto um pouco de vergonha ainda. Aqui até nem tanto, né? Mas assim, outras onde tem bastantes amigos, eu tenho um pouco de vergonha ainda, né? Aquela coisa do julgamento. Mas aí eu passei a entender que a vida tava me mostrando, sabe? Uma forma. Porque na verdade o que acontece? Talvez ela vai lá te dar uma dica, né? Te dar um insight ali para onde tu tem que ir. E tu começando a dar um passinho, ela vai se moldando aquilo, entende? Problema, o que acontece é que a gente se boicota. A gente simplesmente, por medo de julgamento, por auto-julgamento muito também, por medo de, sei lá, parecer ridículo, de ser uma ideia mirabolante que não existe. Aí que tá, tem tantas ideias aí que devem ter nas cacholas de vocês, que deveriam ser colocadas em prática, sabe? Que devem ser maravilhosas e a gente não coloca, né, por medo. Que é muito triste, assim. E se a gente fosse mais corajoso de acreditar aí, escutar o nosso coração, cara. Então, uma coisa que eu diria pra vocês, pra mim, é a coisa do autoconhecimento, né? Óbvio, vai em busca disso. Se observa, silencia, tenta entender o que hoje, pensa no hoje, tá? O que hoje te dá prazer em fazer sem tu receber R$1. Sem tu receber R$1, o que te dá prazer em fazer? Sabe? Observa aquilo ali. Aquilo ali já é né? Porque já é um sinal que é o teu caminho. E aí, a partir daquilo ali, vai dando os passinhos, sabe? Vai inventando uma ideia aqui, o que tu podia usar, sabe? Só que não pode se travar muito, né? É que a gente acaba se travando por conta das coisas que saem do normal, né? E aí é um problema. Sei por mim, inclusive. Quanto mais tu silenciar, mais a vida vai deixando as coisas mais claras, sabe? Mais vai vindo insights. E tu vai ficando mais seguro com aquilo porque tu fica mais autoconfiante, né? Tu não se preocupa mais tanto com os julgamentos. Quanto mais tu se conhece, mais as coisas vão ficando mais claras, né? E aí é mais fácil seguir. Eu, por exemplo, o que eu percebo, assim, que, né, hoje olhando, eu adoro falar, vocês devem saber disso, né? Eu adoro falar. Se eu for falar minhas experiências, eu sou uma chata, porque parece que eu só tô no eu, mas eu gosto de falar. E gosto de gravar vídeo, gosto de editar vídeo, tenho meus planos de viajar. Aí tu começa a pensar assim, tá tudo alinhado, né? Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, que me ajuda na minha autocura, porque sim, ajuda. Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu sei que vai dar certo, vai me ajudar financeiramente, vai me ajudar com a minha liberdade financeira, vai me ajudar com a minha liberdade de ser quem eu quero ser, né? E então, pra mim, tá fazendo todo sentido hoje. Mas, gente, meus primeiros insights foram em 2015, nós estamos em 2026, entende? O quão importante é o autoconhecimento e se observar e o silêncio. Porque sim, no silêncio vem as respostas. Podem dizer que é clichê. Vem sim. Então, por favor, se atentem a isso. Na verdade, uma coisa que acontece, né? A gente só começa a entender, enxergar e ver sentido nas coisas, né? Depois que a gente começar a fazer. Começar a dar o passinho. Porque pronto, a gente nunca vai estar. Essa história eu vou repetir 1000 vezes. A gente nunca vai estar pronto. A gente vai se tornar melhor. A gente vai estar
caminhando para o melhoramento, entendeu? De tudo que a gente for fazer. Então tem que começar. Se não começar, vai seguir tudo igual. Tu vai se sentir, como eu falei no início do vídeo, perdida no mundo. Tu vai se comparar com as outras pessoas e tu vai se sentir assim, meu Deus do céu, me dá uma luz para onde eu devo ir. Porque eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, graças a Deus eu aprendi tipo assim, a ficar feliz pelos outros, sabe? Porque vou dar 3 exemplos, tá? Meu filho é apaixonado por TI e eu sei que é um caminho que ele vai seguir, porque ele tem prazer em ficar ali naquela coisa de dentro de quarto, de computador, enfim. Eu sei que é uma geração meio pra isso, mas ele gosta real. Tem uma amiga minha que desde pequena, ela é toda de artes, desenhos e coisas, e ama arquitetura. Hoje ela eu não sei o que é depois de doutorado. Ela tá fazendo um curso para depois de doutorado, tá? Pra vocês terem uma ideia de tanto que ela gosta, e realmente ela é realizada e gosta, tá? E uma outra amiga minha também, uma amiga irmã, eu brincava com ela na época de faculdade. A gente se formou de nutricionista, tá? Eu hoje não tenho nada a ver com nutricionista e ela muito menos. E ela lá na época de faculdade, no ônibus, ela vendia muamba. Juro por Deus, ela comprava coisas em Ribeira, em Paraguai, enfim, e carregava dentro do ônibus e vendia. Eu sempre chamava de sacoleira. Hoje ela tem 2 lojas, é super realizada. Sabe quando tu vê a pessoa brilhando e falando do que faz com amor? E eu pensava, cara, que coisa linda isso. E eu sempre falo, agradeçam, vocês são abençoados, sabe? Mas hoje eu também me sinto abençoada, sabe? Não tô ganhando R$1, não tô ganhando R$1. Eu tô aqui gastando minhas energias, tô sempre tentando pensar coisas pra falar. Sim, porque demanda tempo, demanda trabalho, demanda editar, demanda muita coisa fazer vídeo. As pessoas acham que é simplesmente joga lá que tá tudo pronto. Não, gente, dá trabalho. Só que eu sinto prazer fazendo, sabe? Às vezes eu tô meio desmotivada, mas eu vou lá e faço e depois eu vejo, pá, que bom que eu fiz, porque me ajuda, né? Então hoje eu me sinto também, graças a Deus, já num caminho de não tanta perdição, sabe? Juro por Deus, assim, eu tô me sentindo... Vai dar certo, já deu certo. Na minha próxima realidade aí, que eu tô encontrando ela ainda, tô aí, ó, bombando nas mídias. E é isso, sabe, gente? Sentiu aqui... Tem prazer em fazer alguma coisa que não te dá retorno nenhum, além de toda emoção, vibração, mas não te dá retorno financeiro, cara, ali tem algo pra te enxergar que tu não tá vendo. Então observa. E uma coisa que eu não sei se vocês têm a mesma mania que eu tinha, de entender o propósito como algo muito grande. Eu achava que propósito tinha que ser uma coisa muito grande, especial, sabe? Um sucesso grande ou atingir muitas pessoas. Eu não sei, eu tinha uma coisa, né, meio fora do comum. E hoje eu entendo que um propósito não precisa ser grandioso, sabe? Ele é grandioso pra ti. Eu, por exemplo, vamos se dizer, eu tô aqui gravando, tenho todo o meu planejamento de vida, né, que eu vou manifestar, de morar na praia, de viajar, de viver de mídias, de viver com liberdade geográfica, financeira. Não sei se fala financeira também, mas enfim. E isso que eu tô fazendo é um propósito, sabe? Que vai me beneficiar. E querendo ou não, de alguma forma ou outra, algumas pessoas eu também beneficio, entende? Então, tudo que tu fizer com amor, tudo que tu fizer com sentimento, com emoção, com vibração, que realmente toca a tua alma, de alguma forma vai atingir não somente tu, vai atingir os teus entornos ou muito mais. Mas tu não pode criar uma expectativa de que o propósito tem que ser uma coisa gigantesca. Estou falando porque eu era assim. Eu achava que propósito eram coisas enormes e hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que não precisa ser grande. O que importa é fazer sentido. Acho que é isso, gente. Pra variar um pouco enrolado, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos, né? E vamos lá se observar pra gente não se sentir tão perdida no mundo. Que as respostas estão aqui, tá bom? Beijo, gente. Vou lá. Tchau, tchau.